O Brasil deve criar mais de 500 mil de vagas de trabalho temporário nesse fim de ano. E você vai ver também. A inflação para o motorista é a maior desde 2000. Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal tiveram redução no número de queimadas em outubro. Pesquisadores brasileiros tentam na Anvisa autorização para vacina contra a Covid em spray. A dependência de celular pode ser um problema muito sério. Já existe clínica no Brasil especializada nesse tipo de tratamento. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais de 560 mil vagas de trabalho temporário devem ser abertas nesse fim de ano. A maioria delas na indústria. A tradicional abertura de vagas de trabalho no fim de ano deve trazer um alívio ao mercado brasileiro. De acordo com dados da Acertem, o Brasil deve gerar 565 mil vagas sazonais de trabalho entre os meses de outubro, novembro e dezembro deste ano. No último trimestre do ano passado, foram criadas 471.300 vagas temporárias. Apesar da projeção mais otimista, o número é considerado conservador por causa da insegurança econômica que as empresas ainda enfrentam por causa da pandemia. Entre as contratações provisórias, a indústria deve responder pela maior parte, com cerca de 60%. A estimativa é de que o setor de serviços aumente em 25% os postos de trabalho e o comércio 15%. A inflação relacionada aos transportes subiu e é a maior dos últimos 21 anos. A alta nos preços dos combustíveis nos últimos meses passou a consumir boa parte do orçamento dos brasileiros. Além do transporte direto, o valor impacta em preços de produtos que sofrem com o repasse dos custos para chegar até os consumidores. Por conta dos aumentos, principalmente da gasolina, gás natural veicular e etanol, que são os principais vilões, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas passou a realizar o levantamento da inflação do motorista. O indicador apontou alta de 18,46% no acumulado em 12 meses até outubro, e já é a maior inflação para esse grupo desde 2000. Para calcular o índice, o Instituto levou em conta uma série de itens, além da variação do combustível. No cálculo estão o preço do automóvel novo e usado, gastos com peças e acessórios, seguro, entre outros. Ontem, 4 integrantes do Ministério da Economia pediram demissão. O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram exoneração de seus cargos. A informação foi confirmada pelo Ministério da Economia. A secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo, também pediram exoneração. Em nota, o Ministério da Economia informou que as decisões foram de ordem pessoal. Os pedidos de demissão ocorrem após o Planalto revelar que pretende aumentar a assistência à população vulnerável, utilizando recursos fora do teto de gastos do governo. Essa medida é o Auxílio Brasil e o mercado financeiro reagiu mal a essas saídas. O dólar está em alta, cotado a R$ 5,70 e a Bolsa de Valores caiu 2% hoje. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou que o Auxílio Brasil de R$ 400, que deve ser pago a 17 milhões de brasileiros, não vai ferir o teto de gastos. E reafirmou também que Paulo Guedes fica no governo. Todos os biomas brasileiros tiveram queda no número de queimadas registradas no mês de outubro. Os dados do monitoramento de queimadas feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelou que no balanço prévio de outubro, todos os biomas brasileiros registraram queda nas queimadas em relação a 2020. Foram contabilizados 1.260 focos de incêndio, um número bem abaixo dos 2.368 registrados no mesmo período do ano passado. A Mata Atlântica teve a queda mais expressiva, de 46,7%. O Cerrado também apontou uma queda maior do que 40%. No ano passado, foram 11.946 focos nos primeiros 20 dias de outubro, contra 6.451 em 2021. Dessa forma, o total de queimadas detectadas pelos satélites do INPE caiu 45,9%. A Caatinga e o Pantanal tiveram redução de mais de 30% no total de pontos de queimadas localizados pelo Instituto.
Já na Amazônia, os focos decresceram de 12.774 para 9.413, ficando com 26,3% a menos. Apesar das quedas, no cenário anual, a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica ainda registram um aumento nas queimadas. Segundo dados das áreas devastadas pelo fogo neste ano, o INPE identificou mais de 217 mil quilômetros quadrados afetados até o final de setembro. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou ontem uma proposta de emenda à Constituição que muda o pagamento dos precatórios. São as dívidas do governo reconhecidas pela Justiça. Pela proposta, uma parte dos precatórios não vai ser paga em 2022, o que abre espaço para bancar o Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família e deve pagar R$ 400 a 17 milhões de brasileiros. O texto da PEC segue para o plenário da Câmara para ser votado por todos os deputados e, para ser aprovado, são necessários 308 votos em 2 turnos e só depois a PEC segue para o Senado. Vamos ver agora a previsão do tempo para essa sexta-feira e também para o final de semana em algumas cidades. Em São Paulo, a temperatura aumentou durante o dia e deve chegar a 26 graus de máxima nessa sexta-feira. No sábado, o tempo vai ficar firme, vai esquentar ainda mais. Os termômetros podem registrar 31 graus. No domingo, a temperatura volta a cair. Tem previsão de chuva e a máxima não passa de 23 graus. No Rio de Janeiro, a máxima para hoje é de 23 graus. No sábado, o sol vai predominar com máxima de 27. No domingo, esquenta um pouquinho, 28 graus, mas tem previsão de chuva no final do dia. Em Salvador, a sexta-feira vai ser marcada, o restante da sexta-feira vai ser marcado por chuvas fortes. A máxima prevista é de 27. No sábado, a temperatura se mantém com máxima de 27 e no domingo, o risco de chuvas fortes diminui e máxima de 28 graus na capital da Bahia. São Paulo já tem uma clínica especializada em dependentes de celular. Um problema muito mais sério do que se pensa, porque muitas pessoas não percebem que não conseguem viver sem um desses aparelhos. Vamos ver na reportagem de Kleber Werneck. Ele está sempre à mão, à vista e principalmente no cérebro das pessoas. Esse é o celular. Mais do que um aparelho, se tornou um estilo de vida. Quanto tempo você consegue ficar sem olhar para esse aparelho? 20 minutos. No máximo? No máximo. 20 minutos no máximo. Ah, nem eu tenho. É toda hora? Toda hora. Por que é tão difícil ficar sem olhar no celular? Ah, porque ultimamente tudo é no celular, né, que nós temos que fazer. A sua vida tá aí? É. Inclusive eu tenho os dois, tenho o meu particular e tenho o da empresa. O meu particular eu uso pouco, mas o da empresa eu não consigo ficar nem assim 15, 20 minutos. Sua vida está nesses dois aparelhos? De certa forma. Essa dependência chega a ser considerada um problema de saúde por alguns especialistas. O psicólogo espanhol Marc Massip ficou famoso em todo o mundo por comparar o vício do celular ao das drogas. Segundo ele, o aparelho é a heroína do século XXI. O alerta sobre a dependência do celular também é feito por alguns especialistas brasileiros. Existe sim uma dependência que ela é causada ao longo do tempo, que ela tem um efeito prático muito parecido com uma pessoa que está usando drogas. Preciso fazer esse alerta porque cada vez mais nós estamos conectados, né, à internet, e quando a gente olha para o celular, porque o celular é simplesmente um meio, né? Mas é um meio físico que viabiliza esse mundo virtual aí, que é a internet, e esse sim é o grande sistema dopaminérgico. O Márcio, por exemplo, não imaginava que ia sofrer tanto por ficar longe do aparelho. Eu tô tremendo aqui de vontade de pegá-lo, mas ele está enquartado lá, está guardado. Nossa reportagem encontrou ele bem no dia que estava participando de uma reunião de trabalho. E pelas regras do evento, todos os participantes tiveram que deixar os celulares com a organização para não atrapalhar a concentração. Dá até tremedeira, ó, a gente até faz falta porque a gente quer olhar as notícias, quer olhar o papo com a família, quer ver o grupo da família, o WhatsApp, o Facebook, é bem isso. O senhor acha que aguenta até o final do dia? Vou aguentar, mas vou ter que tomar um comprimido no final da tarde, viu? Tô brincando, da parte do comprimido tô brincando, mas que é difícil a gente aprendeu a conviver com isso, né? Então tá sendo difícil. E ficar sem o celular pode sim causar ansiedade e frustração em algumas pessoas. Sentimentos muito parecidos com a crise de abstinência de quem para de fumar, de beber ou de usar drogas.
ansiedade é um dos principais fatores, né? Ansiedade, podemos dizer que é até medo. A gente, às vezes, nós temos várias pesquisas que mostram que o quão próximo está o aparelho da gente, mais ansioso a gente menos ansioso fica, porque ele está próximo. Agora, quanto mais distante ele está, mais ansioso eu fico, porque eu não sei se ele está vibrando, se ele não está vibrando, se tem alguém chamando, se não tem. Então, esse quadro de ansiedade, por incrível que pareça, quando a pessoa ela já está num estágio de alta dependência, quando ela tenta tirar, e a gente brinca, né, que no meio terapêutico a gente diz o desmame, né? Fazer o desmame do device, ele é complicado, porque quanto mais distante, mais ansiedade ele vai gerar. Então isso tem que ser feito em doses homeopáticas. E essa dependência ficou clara no último dia 4 de outubro, quando 3 das plataformas mais importantes, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, ficaram fora do ar por quase 6 horas. Muitas pessoas relatam que tiveram dificuldade ao perceberem que estavam offline. Difícil, porque a maioria dos contatos agora é tudo por WhatsApp, né? É difícil alguém te atender em ligação. Sempre é WhatsApp. O WhatsApp foi um dia muito complicado. Não tinha nada pra fazer. Sem internet era a pior coisa. Foi um dia difícil pra você? Foi, pra mim foi. Porque eu dependo do celular pra trabalhar. Entendeu? Eu trabalho tipo assim na rede social e tudinho. Então precisei do celular e tinha perdido dinheiro. Sofreu? Sofri. Vai falar que não, mas sofri. E a recuperação de uma pessoa viciada em celular pode ser ainda mais difícil do que uma outra que é dependente de drogas. Isso porque, no caso da tecnologia, muita gente não reconhece o problema e acredita que o hábito é apenas parte da vida moderna. Por isso, não procura ajuda. Em São Paulo já existe até uma clínica para reabilitação de pessoas com dependência em celular. O local é mantido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E segundo a coordenação, a cada dia, 4 novos casos são relatados em média. É um trabalho que se desenvolve ao longo de 18 encontros semanais de 1h30. E, paralelamente, nós temos o grupo de apoio aos familiares, porque nós consideramos que se a família não aderir ao trabalho, fica muito difícil a pessoa conseguir superar isso. E aí são vários passos que levam a uma consciência desse uso. O melhor, então, é usar o aparelho para o que realmente importa, como no caso do Alisson e da Gabriele. Eles são namorados e contam que, como moram longe um do outro, conversam mais pelo celular do que pessoalmente. Nosso namoro é à distância, então... meio longe um do outro, então acaba tendo que ser pelo celular mesmo. Eu moro aqui no centro, ela mora lá na zona leste, então aí acaba vendo que ser complicado, né? Mas é o único jeito. No caso de você, o celular faz muita falta. Faz. Muita falta. O casal acredita que a tecnologia aproxima, mas não completa. Afinal, não há aparelho capaz de substituir um passeio de mãos dadas. E veja, depois do intervalo, pesquisadores brasileiros tentam na Anvisa autorização para testes de uma vacina contra a Covid em spray. A gente volta já. Uma e 18 no horário de Brasília. Os postos de combustíveis de Belo Horizonte, da região metropolitana, registraram longas filas hoje de manhã. A alta procura é reflexo da greve dos tanqueiros, motoristas de caminhões que transportam combustíveis. Com a paralisação, houve aumento nos preços ao consumidor, com o litro da gasolina chegando a quase R$ 7,00 na capital mineira. O ator Alec Baldwin matou acidentalmente uma mulher e deixou uma pessoa ferida no set de gravações de um filme no Novo México. A diretora de fotografia, Halina Hutchins, de 42 anos, e o diretor do filme, Joel Souza, de 48 anos, foram atingidos durante uma cena no momento em que uma arma cenográfica era utilizada. Hutchins foi socorrida por um helicóptero e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O diretor foi atingido no ombro e levado para um hospital da região. Segundo uma atriz do filme, Joel Souza já recebeu alta e está em casa, mas o porta-voz do hospital não confirmou a informação e não está autorizado a dar detalhes sobre os pacientes.
A polícia local afirmou que não se sabe se o disparo aconteceu durante um ensaio ou uma gravação. A polícia também investiga o tipo de munição utilizada. A produção do filme foi paralisada e testemunhas estão sendo interrogadas. O ator Alec Baldwin foi interrogado e liberado em seguida. Representantes do ator e do filme ainda não fizeram um pronunciamento oficial sobre a tragédia. A Caixa Econômica Federal realiza hoje o pagamento da 7ª parcela do auxílio emergencial para nascidos em março. Os saques e transferências serão liberados para esse grupo a partir de 4 de novembro. Também recebem hoje a 7ª parcela do auxílio os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e têm o NIS final 5. A média móvel de mortes por Covid no Brasil completa 10 dias abaixo de 400 óbitos diários. O número de mortes se aproxima de 605 mil vítimas. O Ministério da Saúde confirmou mais 451 mortes por Covid-19 de um dia para o outro. Agora são 604.679 vítimas da doença. O Brasil também contabilizou em 24 horas 16.853 novos casos. Com isso, são 21.697.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. O indicador mostra que a média de mortes pela doença no país está em 369 óbitos por dia. Está abaixo de 400 pelo 10º dia seguido, depois de 11 meses acima do patamar. Com a redução de 16% em relação a 2 semanas atrás, a curva apresenta tendência de queda pelo 15º dia. Já a média de casos indicou que 12.158 infecções são registradas por dia e também apresenta uma tendência de queda pelo 11º dia. No cenário por regiões, hoje 6 estados apontaram alta nos óbitos pela Covid: Bahia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins. Em estabilidade estão 11 unidades da federação. 10 estados apresentaram queda nas mortes. O Brasil já tem mais da metade da população completamente imunizada contra a Covid. Ao todo, cerca de 266 milhões de doses já foram aplicadas no país. Vamos atualizar o balanço do Ministério da Saúde e secretarias estaduais de saúde. Mais de 152 milhões de pessoas tomaram a primeira dose das vacinas contra o coronavírus, 71,5% da população. Mais de 108 milhões tomaram a segunda dose, o que dá 50,7% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 5 milhões e 700 mil pessoas, ou 2,7% dos brasileiros. Em um dia foram aplicadas 1 milhão e 12 mil doses de vacinas contra a Covid em todo o país. 64% dos paulistas já foram imunizados com a primeira e segunda dose das vacinas. Mato Grosso do Sul tem 62% da população totalmente imunizada. Pesquisadores brasileiros que desenvolveram a vacina em spray contra a Covid pediram autorização à Anvisa para realizar testes em humanos. A equipe do Hospital das Clínicas da USP, responsável pelo desenvolvimento de uma vacina anti-Covid brasileira em forma de spray nasal, protocolou na Agência Nacional de Vigilância Sanitária o pedido para testes em humanos. Se receber o aval, a chamada fase 1 e 2 dos ensaios clínicos devem começar nos próximos meses. Essas etapas avaliam a toxicidade da vacina e sua capacidade de induzir resposta imune. Caso tenha sucesso nos testes, a ideia é que o novo imunizante, que não precisa de agulhas, seja utilizado como dose de reforço contra a Covid. Ele será produzido com ingrediente farmacêutico ativo totalmente nacional. O imunizante deve ser aplicado em quem completou o ciclo vacinal contra a Covid com a vacina da AstraZeneca. Caso tenha sucesso nessa etapa, que deve durar de 2 a 3 meses, o ensaio clínico de fase 3 vai avaliar a eficácia do imunizante contra a infecção pelo SARS-CoV-2. Os testes devem ser feitos em cerca de 270 voluntários com idades de 18 a 59 anos. Destes, 180 recebem a vacina e 90 o placebo. O grupo que receber o imunizante vai ser subdividido para que os pesquisadores analisem a eficácia da vacina em diferentes dosagens. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever nossas reportagens. E já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.